Então, na enfermagem, hoje, benchmarking de saúde, coordenação Rosimeire. Então, aqui a gente vai fazer um comparativo dos indicadores assistenciais 2015 e 2016, né? Então, a gente pegou aqui todos os hospitais, selados e não selados, localização todas, natureza todas, porte todos, participantes de qualquer programa ou grupo, tá? Então, todos os hospitais estão nessa série histórica. Então, 2015 e 2016. Então, vou começar com incidência de queda. Então, a fórmula é incidência de queda de paciente, é o número de quedas sobre o número de paciente dia vezes 1000. Então, aqui, até que ele você vê que aqui em 2015 tem menos, né? Menos incidência de queda, e aqui em 2016 aumentou. Aí eu fiz aqui o cálculo das medianas, em 2015, aí quando você faz, né, aqui o cálculo aqui das medianas, ele deu o mesmo, 0,70, tá? A mediana, incidência de queda. Então, mais ou menos a mediana aqui, ó, 0,70, né? Aqui também tem 0,77, então, manteve. Então, você colocando e fazendo o cálculo, ele manteve a média, né? A mediana, quer dizer. Tá bom? E hoje, assim, muitos hospitais, para a questão da acreditação, estão implementando os protocolos, né? Então, isso é muito bom. Então, isso faz com que a enfermagem mantenha esse indicador mais ou menos mais consolidado, né? E também, deixa eu dar uma informação. Vocês conhecem a Fiocruz? Né? O site da Fiocruz está muito bom, Proqualis. Na Proqualis, minto. É o site da Proqualis. Vocês entram, coloca Proqualis. Tudo junto. No Google, nossa, tem muita coisa sobre protocolos de queda, protocolos de medicação, estudos, artigos, né? Então, está muito bom. Então, deem uma olhada nesse site, que é muito bom, tá? Proqualis. Incidência de extubação não planejada de cânula endotraqueal, então, incidência de extubação não planejada de cânula, é número de extubação não planejada sobre o número de paciente intubado dia. Aqui também vocês percebem, né? A gente estava comentando a questão da constância da coleta. Então, a gente percebe, né, essas disparidades, né? Então, a gente não sabe se foi erro de digitação, tá? Ou se aconteceu mesmo, né? Então, a incidência de extubação, também fiz os cálculos, 2015 a mediana manteve-se em 0,31, né? E em 2016 teve uma leve queda, tá? Foi para 0,28 a mediana. Né? Você vê que aqui, em 2016, foi mais constante, né? As notificações e mesmo o comportamento desse indicador. Em 2015, olha como que ele variou, né? Então, a gente fala que às vezes é problema de coleta, né? Ou erro na digitação quando eles enviam os dados para o CQH. Incidência de saída não planejada de sonda oro-naso-gastroenteral para aporte nutricional é o número de saída não planejada de sonda oro-naso-gastroenteral sobre o número de pacientes com sonda oro-naso-gastroenteral dia vezes 100. Aqui também, né? Então, em 2015, a mediana, né? A mediana aqui ficou em 1,92, tá? Em 2015. 1,92. E em 2015, até dá para perceber, né, que em alguns momentos ele diminui, né, a incidência, tá? Aí ficou em 1,77, tá? A mediana aqui, quando a gente faz o cálculo, tá bom? Então, aqui deu uma melhorada, né, em relação a 2015, a gente teve uma diminuição de incidência de saída de sonda. Incidência de úlcera por pressão, então a gente ainda não atualizou o nome, né? Será atualizado com a publicação, em unidade de internação adulto. Tá? Então, é o número de casos novos de paciente com úlcera de pressão em determinado período, sobre o número de pessoas expostas ao risco de adquirir o P no período vezes 100. Aqui também, né? Olha só como que ele se comportou, né? Então, aqui, ó, aqui é a divisão. Então, aqui é 2015. A primeiro olhar, o que vocês percebem, né? Que ele aumentou, né, a incidência, tá? Aqui, quando você faz o cálculo, realmente ele mostra, né? Quando você faz aqui a mediana em 2015, ele ficou em 0,19, tá?
E aqui, quando você faz o cálculo aqui da mediana, deu 0,30. Tá? Então, realmente, deve ter acontecido alguma coisa aqui. Né? O que a gente pode supor? O pessoal notificou mais ou diminuiu gente? Né? Redução de pessoal na enfermagem? Pode ser, mas são suposições, né, que a gente coloca aqui, né, para ter esse aumento significativo da incidência de úlcera por pressão. Ou a pessoa está notificando mais, é bom, né? E aí a gente percebe também as discrepâncias, né? Por exemplo, no mês 11, tá? Mês 11, 32 hospitais, a mediana foi de 0,66, tá? A média 2,98, né? Essa discrepância aqui. Aí eu peguei aqui do site da Proqualis, então aqui ela me fala algumas taxas, né? Taxas de incidência e prevalência. Então aqui ele fala, né? Que as taxas de incidência e prevalência na literatura apresentam variações que se devem às características dos pacientes e ao nível do cuidado, isso é sabido, né? Diferenciando-se dos cuidados de longa permanência, agudo e atenção domiciliar. Então, nos cuidados de longa permanência, as taxas de prevalência variam entre 2,3% a 28%. E as taxas de incidência, que é o nosso caso aqui, de 2,2% a 23,9%. Né? Então, só voltando aqui, então, as nossas taxas de incidência, né, variou de 0,19 a 0,30. Né? Aqui nos cuidados agudos, aí pode colocar aqui internações, UTIs, né? Taxas de prevalência estão em torno de 10% a 18% e de incidência variam de 0,4% a 0,38%. E na atenção domiciliar, as taxas de incidência variam de 0% a 17%. Tá? Então, isso aqui eu tirei da Proqualis.net, indicadores de incidência de úlcera por pressão, UPP. Eles não mudaram ainda, Renata. Isso aqui eu peguei de um artigo. Tá? Só para a gente ter uma noção de como que está se comportando e como que está a literatura em relação a essa incidência de lesão por pressão. Então, a incidência de lesão por pressão em UTI, tá, número de casos novos de paciente com úlcera por pressão em determinado período, sobre o número de pessoas expostas ao risco de adquirir o P no período vezes 100. Então, aqui também, né, aqui vocês percebem uma discrepância, né, uma quebra aqui, e depois ele fica mais consolidado aqui os dados. Aí eu fiz o cálculo, em 2015, a mediana ficou em 1,13, tá? Em 1,13, mais ou menos por aqui. E em 2016, deu uma caída, foi para 0,99, tá? Em 2016, né, dá até para perceber aqui, né, que teve uma queda na incidência de lesão por pressão, tá? Então, deu 0,99 aqui a mediana. E é visível também, né, a queda da incidência de lesão por pressão. Incidência de lesão de pele, é o número de casos novos de lesão de pele sobre o número de paciente dia, vezes 100. Então, só lembrando que esse indicador é aplicado somente na pediatria, mas após a revisão ele poderá ser aplicado em pacientes adultos, né? Então, por enquanto, ele só fica com as crianças. Então, a incidência de lesão de pele, número de casos novos de lesão de pele, sobre o número de paciente dia, vezes 100. Aqui também, olha, praticamente 2015, 0. Então, vamos olhar aqui a média, né? Então, variou de 0,40, 0,25, 0,18. Aqui teve um número discrepante, tá? Foi no mês de novembro, mas nem apareceu aqui. Deu 24,15 a média de incidência de lesão de pele. Em 2016, também mediana 0, tá? Só que em dezembro que apareceu esse número aqui, mediana 0,17. E a média variou de 0,24, 1,03, tá? Foi essa variação aqui. Então, a gente não tem ainda esse indicador, não sei se após a revisão ele melhorará, né? Tá? Incidência de erro de medicação, é a incidência de erro relacionada à administração de medicamentos, é o número de erros relacionados à administração de medicamentos, sobre o número de paciente dia, vezes 100. Ele até que tá bonitinho, tá, gente? Está mais consolidado, né?
Acho que esse é um dos indicadores que a enfermagem mais trabalha, né? Para tentar melhorar os processos, melhorar as notificações, né? Então, a gente tem uma constância aqui. E a gente percebe que em 2015 e 2016 teve uma queda, né, de incidência de erro de medicação. Então, aqui também fiz meus cálculos, mas foi pouco, viu? Se a gente for fazer a mediana aqui, em 2015 deu 0,08, e em 2017, apesar de assim, a gente ver no gráfico, assim, parece que teve uma queda importante, foi 0,07, tá? Aqui, se for fazer aqui a mediana. Tá bom? Mas esse é um dos indicadores que mais a enfermagem tem trabalhado, né? E as certificadoras, elas cobram bastante. O que você está fazendo para melhorar os processos, né? O que você está fazendo para melhorar os processos? Você tem que fazer, traçar os planos de ação, rodar o PDCA, para ir fazendo as melhorias. A incidência de quase falha relacionada à administração de medicação é o número de quase falha relacionadas ao processo de administração de medicação sobre o número de paciente dia, vezes 100. Esse também é um indicador problema para nós, né? Mas vocês percebem que aqui no começo do ano de 2015 teve até que vamos considerar uma constância, né? Em relação ao comportamento do restante do ano. Ó, tem meses que nem, em setembro aqui de 2015 nem aparece, aqui em novembro, dezembro, aqui em abril, olha, tem um vácuo aqui, final do ano, tá? Então, aqui a mediana vai de 0, 0, 0,1, 0,2, 0,4. E aqui em 2016, um pouquinho mais, né? 0,3 foi o maior, a mediana aqui, 0,1 a 0,3, variou. Tá bom? Então, esse também é um indicador que a enfermagem tem trabalhado muito para que as notificações sejam aumentadas, né? Porque o pessoal ainda tem muita dúvida em relação ao que notificar, né? Incidência de flebite é o número de casos de flebite sobre o número de paciente dia com acesso venoso periférico, vezes 100. Então, esse também é um indicador clássico, né, da enfermagem, é um indicador que é mais consolidado aqui. A flebite também, aqui tem uma variação, mas a mediana de 2015 e 2016 manteve em 0,19, tá? Tem umas, né, alguns picos, né? Mas a mediana mesmo ficou aqui, ó, bem aqui, 0,19. Tá? Esse também é um indicador que o pessoal tem trabalhado bastante. Extravasamento de contraste, esse é aplicado somente em unidades de radiologia. Então, é o número de casos de extravasamento de contraste sobre o número de pacientes que receberam contraste endovenoso vezes 100. Esse também, mediana 0. Olha aqui, gente, a média aqui foi em agosto de 2015, eu não sei, acho que foi erro de envio para a gente na hora de digitar. Deu 33.050,27 a média nesse mês aqui. Algum hospital mandou errado, tá? E aqui também, olha, em maio de 2016 deu 1.375 a média de extravasamento de contraste. Isso é muito erro de digitação, né? A gente está trabalhando nisso, né, de orientar o hospital que está enviando esse número erroneamente, tá? Mas você vê a discrepância, né? Ó, a média de incidência de extravasamento de contraste em literatura varia de 0,3 a 0,5. 0,5, né, que é 0,3, então esses outros aqui, ó, a média está ok, está dentro da que a literatura preconiza, mas não isso daqui, né, 3.050, tá bom? Incidência de extravasamento de droga antineoplásica em pacientes de atendimento ambulatorial é o número de casos de extravasamento de droga antineoplásica, é a somatória dos atendimentos ambulatoriais de pacientes que receberam droga antineoplásica vezes 100. Então, aqui também, a mediana em 2015, 0, né? E em 2016, 0, e aqui em dezembro deu 0,07, mas a mediana deu 0. Tá? Então, aqui também, muitos hospitais mandam, né? Aqui, ó, tá vendo? Esse N aqui é o número de instituições que enviam esses dados para o CQH. Então, varia de 15 a 19. Então, é um bom indicador. Então, às vezes, a gente tem que repensar se vale a pena ainda continuar fazendo a coleta desses indicadores, né? Ele já é uma assistência controlada, né? Então, por que manter esse indicador aqui? Tá? Então, é uma coisa para a gente repensar.
E, inclusive, o pessoal da oncologia está trabalhando em novos indicadores nesses, né? Que era a radiodermite, né? E a mucosite. Então, são específicos são ocorrências que ocorrem quando o paciente recebe, né, a quimioterapia, né, que submete ao tratamento da quimioterapia. Então, são indicadores que realmente a enfermagem tem uma ação sobre ele, né, tanto para prevenção quanto o pós. É o que a gente não conseguiu fechar ainda. Então, o grupo da oncologia, por favor, se manifeste para a gente poder fechar esses indicadores, tá? Que é o de radiodermite e de mucosite. Tá? Então, aqui a incidência de extravasamento de droga antineoplásica em pacientes internados, então, o número de casos de extravasamento de droga antineoplásica sobre o número de pacientes dia que receberam a droga antineoplásica vezes 100. Então, aqui também, ó, gente, deu 0, né? A mediana 0, a média variou de 0 a 3,85, né? Só mais uma média de 15 hospitais enviam esse dado para a gente aqui para o CQH. Em 2016 também, mediana 0, mas a média variou de 0,02 a 1,32, tá? A média de incidência de extravasamento. Incidência de perda de catéter central de inserção periférica, então o número de perda de catéter central de inserção periférica sob número de paciente dia com o catéter central de inserção periférica vezes 100. Esse também, ele comportou bem, né? Você vê aqui, ó, ele está uma média de entre 0,4 e 0,8. Deixa eu ver aqui, eu fiz. Então, 2015 deu 0,47 a mediana, né? Então, é isso daqui, ó, ficou nessa média aqui. Em 2016, ele já aumentou um pouco o número de incidência de saída de catéter PIC. Foi 2016 a mediana ficou em 0,63. Tá? Então, aqui ficou 0,47, por aqui, mais ou menos. E em 2016 ficou em torno de 0,63. Então, deu uma aumentada aqui no número de saídas de catéter PIC. Tá? Então, aqui, ó, tem um número aqui, ó, por exemplo. Então, aqui são dados reais, né? Que, ó, por exemplo, agosto de 2015, 40 instituições enviaram, a mediana deu 0,89 e a média deu 23,37, né? De perda de catéter. Aqui, em outubro, 36 hospitais mandaram, a mediana deu 0,73 e a média deu 23,95. Esse indicador eu preciso ver se tem algum artigo, se ele tem alguma referência em relação a número de saída aqui. Esse eu não pesquisei, mas vou pesquisar, tá? Para a gente ter uma noção se a gente está dentro dos parâmetros ou se a gente está fora dos parâmetros. Alguém tem conhecimento? Não, né? Então, a gente precisava ver aqui se essa mediana está compatível ou não, né, com a literatura. Quem tiver, por favor, me mande. Incidência de perda de catéter venoso central, então, número de perda de catéter venoso central sobre o número de paciente com catéter venoso central vezes 100. Aqui também, olha só, então, em 2015, olha como ele se comportou. E aqui, em 2016, né, vários meses aqui, com a média 0, mediana 0 aqui. Ele nem conseguiu entrar. Aqui, olha, só esse número aqui, setembro de 2015, 49 instituições enviaram, a mediana deu 0,18, mas olha só a média aqui, deu 586,33 a incidência de perda de catéter. Será que isso é verdade? Será que foi erro na hora de enviar os dados para nós? Tá? É muito catéter, né, saindo, né? Tá? Então, só de novo, tomar cuidado quando envia os dados para nós. Tá? Aqui em novembro de 2015, 45 hospitais enviaram, a média deu 0,28, mediana deu 0,28, deu 36,29. 36,29 incidência de perda de catéter. Aqui, ó, em 2006, esse número também chama a atenção. Em dezembro de 2016, 29 instituições enviaram, a mediana deu 0, mas a média aqui, ó, deu 264,10 a incidência de perda de catéter. Alguma instituição está mandando uma vírgula colocada errada, já interfere aqui, tá? Então, precisa tomar muito cuidado na hora de enviar. Incidência de instrumentais cirúrgicos com sujidade, também
o instrumentais cirúrgicos com sujidades no processo de inspeção, sobre número total de instrumentais cirúrgicos inspecionados vezes 1000. Aqui também a gente tem números muito discrepantes, então eu não sei se isso está correto. Então, pessoal de centro cirúrgico, por favor, vejam, olha aqui, por exemplo, tem aqui, olha, 18 mil. No mês de agosto de 2015, 33 instituições enviaram, a mediana deu 1,32. Por isso que é bom, a mediana ela puxa, né, para baixo aqui, 1,32. Porque a média, ó, se for deixar a média, deu 18.926,07 incidência de instrumentais com sujidade. Será que está correto? Né? 18 mil, 10 mil, né? 6 mil, que deu 1.600. Aí, em 2016, ok, aí teve uma constância aqui, né? Mas vocês viram aqui, olha, no começo do ano foi assim lá para cima, depois ele começou a cair. Aqui, no início do ano de 2016, ele manteve uma constância, né? Deu 1,19, 1,80. Aí teve uma instituição que mandou e, olha, puxou a média lá para cima, ó, 1.060,07, tá? E aí, ele manteve a constância, né? Como é interessante, né? Esse comportamento aqui, tá? Não é? Muito? Tá? Aqui também. Então, aqui a média valor de 50, né? Pessoal do centro cirúrgico, por favor, se manifeste também, porque os indicadores de centro cirúrgico e CME estão parados. Então, o grupo do CME, do centro cirúrgico, tá? Vamos trabalhar esse ano, porque a gente só tem este indicador, e eu sei que tem muitos de centro cirúrgico, né? O pessoal trabalha bastante indicadores de centro cirúrgico e central de material, tá? Então, vamos lá tentar inserir mais aqui indicadores para a gente poder acompanhar, tá? Então, esses foram os assistenciais, né? Se a gente for fazer uma avaliação em relação aos indicadores assistenciais, a gente vai perceber muito aqui um pouquinho com relação a pessoas, né? É muito interessante, né, esse acompanhamento, tá? E tem muita relação, né? A assistência com pessoas, né? Porque muitos hospitais estão mandando gente embora, não conseguem repor pessoal. Por exemplo, no HC, o concurso está parado há muitos anos, você não pode chamar concursados, e você tem que fazer contratos emergenciais que 3 meses vencem, a pessoa vai embora, você não consegue repor. Então, muitos hospitais estão passando por isso, né? Os privados também, e assim vai. Então, muito desses resultados dos indicadores tem a ver com gestão de pessoas, né? Então, vamos lá, indicadores gerenciais de enfermagem 2015 e 2016, aqui também, então, comparativo, a série histórica de indicadores, comparativo 2015 e 2016, estão todos também, tá? Selados, não selados, localização todas, natureza todas, porte todos, participantes de qualquer programa, grupo também todos. Só para a gente começar, só para a gente rever algumas coisas, né, que a gente precisa. Então, aqui é a resolução COFEM, número 0527 de 2016, que atualiza e estabelece parâmetros para o dimensionamento de quadro de profissionais de enfermagem nos serviços locais em que são realizadas atividades de enfermagem. Tá? Então, o artigo 3 dessa resolução, ele fala que o referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem para as 24 horas de cada unidade de internação considera que a classificação de pacientes, né? As horas de assistência de enfermagem, a distribuição de percentual do total de profissionais de enfermagem e a proporção profissional-paciente. Para efeito de cálculo, deve ser considerados, aí ele segue. Então, está muito bom. Então, se vocês já tiveram curiosidade de fazer uma leitura, ele está bem descrito, tá? Então, ele fala da classificação, da distribuição por porcentagem técnico-enfermeiro nos setores, tá? Até a proporção de profissional por paciente também ele dá. Tá? Então, está muito bom essa resolução, e agora até tem, eu não estou mais na radiologia, mas até dimensionamento de pessoal em radiologia também já está contemplado. E em CAPS também, unidades de atendimento de saúde mental, né, também tem. Então, está bem completo essa resolução, tá? Então, dê uma olhada, está no site do Corém. Aí eu puxei aqui para nós o que interessa, né? Que é aqui a questão das horas de assistência. Então, foi feita a revisão e chegou-se a essa conclusão, né? Então, que cuidado mínimo, 4 horas, então a hora paciente nas 24 horas,
Cuidado intermediário, 6 horas de assistência. Alta dependência, né, que agora está aí, 10 horas. Cuidado semi-intensivo, 10 horas. E cuidado intensivo, 18 horas de assistência de enfermagem. Vamos ver o que realmente está acontecendo, né? Se a gente está conseguindo cumprir alguma dessas, que é o mínimo, né? Né? Aqui também eu coloquei, aqui é da proporção, tá? Aqui é as proporções mínimas. Então, cuidado mínimo intermediário, 36% do quadro são enfermeiros, então mínimo de 6. E demais auxiliares e ou técnicos de enfermagem, né? Então, nessa proporção. Cuidado de alta dependência, 36% são enfermeiros, demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Para cuidado semi-intensivo, 42% do quadro tem que ser enfermeiros, demais técnicos. Então, aqui já semi-intensivo, somente técnicos, né? Para cuidado intensivo, 52% são enfermeiros e demais técnicos de enfermagem. Tá bom? Só para a gente relembrar aqui na hora de fazer o nosso dimensionamento. Então, vamos lá. Horas de assistência à unidade de internação, então assistência de enfermagem. Então, é o número de horas de assistência da equipe de enfermagem prestada sobre o número de paciente dia. Então, aqui, em 2015, né? Até que teve uma constância, né, gente? Olha, você olhando aqui, está uma constância de dados aqui. Em 2016, parece que caiu, né, o número de horas, né? Então, aqui eu fiz o cálculo. Quando você faz o cálculo, a mediana não varia muito. Deu 6,25 horas de assistência de enfermagem em 2015, tá? Você fazendo a média aqui, mediana. E em 2016 deu 6,24. Então, não teve muita variação, tá? Mas aqui, quando você percebe, parece que deu uma leve caída, né? Então deu 6,25 horas de enfermagem em 2015, a média da mediana, e em 2016, 6,24. Tá? Então, não teve muita variação. Tá? Horas do enfermeiro. Unidade de internação é número de horas de assistência prestado pelo enfermeiro sobre número de paciente dia. Aqui também, né? Então, parece que deu uma diminuída e foi aumentando ao longo de 2015. Aí, em 2016, parece que teve um aumento, né, de horas de enfermeiros na internação. Então, aqui também eu fiz, e realmente ele mostra que teve um aumento, né, que bom, nas horas do enfermeiro. Então, em 2015, a mediana deu 1,11, tá? Aqui, na média. E em 2016, deu 1,22. Então, realmente demonstra que teve um aumento nas horas de assistência do enfermeiro nas unidades de internação. Que bom, né? Horas de técnico auxiliares na internação. Então, é o número de horas de assistência prestada pelos técnicos de auxiliares de enfermagem sobre o número de paciente dia. Então, aqui à primeira vista, parece que as horas estão ótimas aqui, né? Em 2015 e em 2016 parece que deu uma caída, né? Então, aqui, horas de assistência do auxiliar técnico na internação, realmente, quando você faz a média, aqui da mediana, em 2015 deu 5,15, tá? De horas de técnico auxiliares de enfermagem na internação, e em 2016 caiu para 5,04. Então, realmente teve uma queda aqui de horas de assistência do auxiliar ou técnico na internação. Isso é perceptível nos hospitais de vocês? Né? Horas de assistência de enfermagem nas UTIs. Então, horas de assistência de enfermagem UTI é número de paciente dia, sobre o número de paciente dia. Aqui você vê uma constância, né, de horas, tá? E realmente ele manteve, deu uma leve caída em 2016, tá? De horas de assistência de enfermagem. Então, em 2015, aqui, manteve em 14,78 horas de assistência de enfermagem. Realmente está mais, né, consolidado aqui. E em 2016, deu 14,46. Deu uma leve caída nas horas da assistência de enfermagem na UTI. Horas do enfermeiro em UTI, então, número de horas de assistência prestada pelos enfermeiros sobre o número de paciente dia. A única coisa que não tem nessa resolução são as horas dos enfermeiros. Então, eles colocaram como equipe, somente assistência de enfermagem.
Aí eu até separei um slide, só para, esse daqui foi de 2000, só para a gente ter uma referência, né? COFEI 93, 2004, só para a gente saber mais ou menos como que era antes, né? Então, isso já não tem mais na nova resolução, tá? Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, 9,3 horas de assistência pelo enfermeiro nas UTIs, tá? Então, aqui, as horas do enfermeiro nas UTIs, aqui variou. Cadê que eu fiz? Aqui eu acho que eu não fiz esse, tá? Mas deu uma média de 3 horas, vamos contar mais ou menos, 3 horas de assistência de enfermagem na UTI, tá? E aqui, é só isso que eu não fiz, eu pulei esse, ia fazer mediana. Dá a impressão que subiu, né, aqui as horas de assistência do enfermeiro, né, isso é bom, né, então a mediana variou entre 2,38, que foi a menor aqui, ó, mas é porque menos instituições enviaram, tá, gente, uma média de 30 instituições aqui, ó, em dezembro, caiu para 15, tá, então por isso essa queda aqui nas horas dos enfermeiros de UTI, tá, mas durante o ano de 2016, ele ficou em torno de 3,20, vamos lá, 3 horas e 20, tá? E aqui em 2015, né, 3,28, 3,37, vamos colocar 3 horas de assistência, né? Acho que dá uma média de 3 horas de assistência, tá? Então, realmente deu uma leve subida aqui nas horas de enfermeiros na UTI. Isso é bom, né? Bom sinal. Que realmente você vê nos hospitais, eles estão priorizando realmente a admissão de alguns profissionais para certos setores, né? Por exemplo, lá no Complexo HC, eles priorizam a admissão nas UTIs, né? E pronto-socorros, tá? E aí a internação fica um pouquinho mais puxada, mas a prioridade são as unidades de emergência, né? E UTIs. Acho que isso demonstra aqui um aumento, pouco significativo, mas aumento das horas dos enfermeiros na UTI. A hora de técnicos de enfermagem em UTI é número de assistência de enfermagem prestada pelos técnicos auxiliares, sobre número de pacientes de... Aqui tem que arrumar, né? Depois a gente, a gestão de pessoas já deve ter arrumado, tá? Que aqui o auxiliar não pode, né? Então, horas de técnicos na UTI, então aqui variou, aqui esse daqui eu fiz. Então, em 2015, deu uma mediana de 11,89, tá? Então, realmente teve uma constância aqui, né? Teve um pico de aumento aqui no final do ano e começo do ano, aí tem demissão, aí cai, né? Acho que isso que acontece. Aí, em 2016, as horas, a média da mediana deu 11,57, deu uma leve caída. Olha, em 2015 estava 11,89 a mediana. Aí, em 2016, caiu para 11,57. Realmente é perceptível aqui, né, no gráfico. Né? Deu uma leve caída em relação aos técnicos nas UTIs. Para onde que eles estão indo, hein? Né? Para onde que eles estão indo? A gente pergunta para o público, eles falam que estão indo para o privado. Aí você fala para o privado, para onde que eles estão indo? Ah, está indo para o público, e assim vai, né? Onde paga mais, eles estão indo, né? Né, também. Aí nas UTIs teriam só enfermeiros? Só enfermeiros, né, lá para frente. Estão desaparecendo, né? Aqui, ó, tá diminuindo as horas. Mas isso vai levar alguns anos, né? Muitos anos, né? Porque a gente ainda tem auxiliar nas UTIs, não tem? Estou mentindo? Tem auxiliar ainda nas UTIs, né? Tem muitos auxiliares de UTI ainda. De ter mais enfermeiros. O TAC é o termo de ajuste de conduta, né? Quanto tempo vocês têm para substituir? 1 por mês. Um técnico, sai um técnico, tem que entrar um enfermeiro. Então, isso está falando que tem, a Limeira, né? Que ela está tendo que substituir o técnico por enfermeiro, isso no interior, né? Então, se vir na capital, nós estamos
Tem que manter... E o salário, né? E esse técnico está indo para onde? Você manda para internação. Para outros setores, né? Ambulatório. E vai cair o salário, né? Isso é verdade. Mas tem alguns hospitais privados que já tem a graduação do enfermeiro, né? O enfermeiro trainee, depois do trainee vem quem? Vem o sênior, pleno, sênior, né? Para justamente isso, né? O trainee seria um técnico, né? Entre aspas, né? E assim vai. Está falando que às vezes o enfermeiro trainee ganha menos que o técnico de enfermagem. Então, eu sei que alguns hospitais estão praticando isso, né? O trainee, pleno, sênior, né? E assim vai. E o HC, por exemplo, um exemplo, o técnico foi reconhecido há pouco tempo. Então, até então, eu tinha técnicos, auxiliares que eram técnicos, mas ganhando salários como auxiliares, e já formados como técnicos, porque o público ainda não reconhecia esse técnico, né? Então, a partir de 2014, 13, 14, 15, foi, né? Que aí a gente abria concurso para técnicos. Então, não se admite mais auxiliares. Mas quem ficou, ele continuou como auxiliar, apesar de ter o curso de técnico, porque ele não foi reconhecido. Aí ele teve que prestar concurso para poder passar, para poder ser reconhecido como técnico. Então, muitos não conseguiram, estão como auxiliares e estão nas UTIs. Aqui em São Paulo ainda tem, porque ele tem que fazer o auxiliar primeiro para depois ir para o técnico. Há 1 ano, né, de auxiliar. 1 ano de auxiliar, depois ele vai fazer o técnico. Porém, se ele parar ele consegue a certificação. Você não quer repetir, por favor? Para falar no microfone. Isso. Não existe mais abertura de cursos de auxiliar de enfermagem. Os cursos sempre eles são abertos para técnico de enfermagem. Porém, ele tem uma questão de módulos. Então, completando esse tempo de módulos básico, ele consegue, com o certificado desses módulos que ele fez, dar entrada e começar a exercer como auxiliar. Se ele trancar, ele parar. Se ele continuar, ele recebe o segundo certificado dos módulos mais avançados, e aí ele dá entrada no técnico. Então, ainda existe a possibilidade de alguém conseguir como auxiliar. Mas, realmente, em lugar nenhum é aberto curso para auxiliar, é sempre aberto para técnico. Avelina, já estamos na rota, né? Fala no microfone, por favor. A Evelyn é da Santa Casa de Limeira. No caso, a nossa pressão está diferente. O técnico já tem a formação de enfermeiro e ele nos pressiona para a contratação como enfermeiro. Aí você aumenta a folha. Entre auxiliar e técnico, a gente já não tem mais essa pressão, é outro cenário. É o contrário. A pressão do técnico, que já é formado, e ele não consegue uma oportunidade no mercado de trabalho. E ele quer ser promovido no hospital onde ele trabalha. E essa pressão foi positiva, porque o Corém está nos pressionando bastante em relação a isso, inclusive tivemos que firmar um TAC no Ministério Público. E aí isso vai ser automático. Claro que vai demorar, 1 por mês, é pouco, o problema é a questão do custo, mas ele chega lá. O custo bem mais alto, bem mais alto. Folha de pagamento de recursos humanos. Visando uma Santa Casa, né? Santa Casa e referência, então fica complicado. Então a situação está começando a ficar difícil. O orçamento diminuindo a cada ano. Diminuindo a cada ano, cortando, né? Mesmo sendo hospital estruturante, tendo um pool a mais, mas mesmo assim corta por causa dos indicadores, né? E não supre essa deficiência. Hospital de porta aberta, né? Não fecha
para ninguém, uma porta aberta para toda a região. A gente costuma dizer que é o HC do interior, né? Ele atende todas as especialidades e não fecha a porta. Aí fica difícil com a pressão do Ministério em relação a essa atualização de enfermeiros, né? Porque ele tem um custo bem maior, trocando um técnico e enfermeiro. Sim. Mesmo sendo um por mês, pesa. Está pesando. Só UTI tem quantos leitos? São 4 UTIs, né? UTI 5. UTI pediátrica, UTI neonatal, UTI de queimados, unidade coronária e a UTI geral. UTI geral 18. Gente, vamos nos preparar. Se já está no interior, já tá, daqui a pouco está batendo nossa porta aqui. Já chegou em Assis? Oi? Olha, nós estamos na roça. É um assunto que seria, né, para mais discussões, mas vamos lá, né? Mas foi bom vocês nos atualizar, Evelyn. Aí já deixa a gente mais ou menos, né, preparado para o que vem. Então isso já é uma conduta lá, né? Deve estar vindo para cá já. Deve estar vindo. Está difícil, hein? Então vamos lá. Índice de treinamento de profissionais de enfermagem, número de trabalhadores ouvintes no curso 1, vezes carga horária do curso, né? E assim por diante, sobre o número de horas homem trabalhadas vezes 1000. Esse é o indicador. Só fala no microfone para o pessoal que está via web ouvir. Esse indicador, eu também, até dezembro, eu estava fazendo vezes 1000. E aí o RH me informou que teria que ser vezes 100, que acho que encaminhou um e-mail para alguém da CQH, que eu não sei o nome, e aí foi falado que ia ser modificado isso no livro. É isso então, mesmo? É isso mesmo. A gente está, assim, esses aqui ainda a gente está baseado no manual antigo, tá bom? Então, quem sabe na próxima reunião a gente já tem algumas atualizações em relação aos indicadores. Eu comecei a fazer esse mês já. Então, tem o pessoal da gestão de pessoas, eu não sei se... Você tem alguma coisa? Mas o grupo trabalhou bastante nos indicadores, tá? Então, vamos ver como que a gente vai trabalhar, de fazer algumas apresentações, que até a Graça... Acho que não. Era 1000 pelo cabelo. Tá? Então, em breve, a gente já coloca os indicadores atualizados. Obrigada. Tá bom? Tá bom? Então, aqui, esse indicador, vocês viram aqui em 2015, ele manteve-se mais, né, consolidado em termos de horas de treinamento também, mas depois aqui, ó, 2016, o que a gente percebe nos hospitais é que ninguém mais está conseguindo tirar o colaborador da área para treinamento, né? Tem as meninas da educação continuada aí, tem? Como que vocês estão fazendo para se virar, né? Ó, está repercutindo aqui, né? Olha como diminuiu, né, o índice de treinamento. Então, aqui em 2015, variou, vamos lá ver, de 3,14 até 7,32 o índice de treinamento, né? E aqui em 2016, olha como já caiu pela metade, né? Que a mediana 3,69, o maior aqui, até que tem aqui, ó, em novembro de 2016, a mediana deu 8,62, a incidência de treinamento, mas a média, ó, ficou em torno de 3, 4, muito baixo, né? Acho que esse é mais ou menos o que retrata a treinamento na enfermagem, né, gente? Está difícil treinar, né? Tá? Taxa de absenteísmo de profissionais. Então, aqui é o número de horas homens ausentes sobre o número de homens trabalhados vezes 100. Aqui também, ó, dá até para ver aqui uma leve tendência à queda, né? 2015, manteve-se até que uma média de 4,2, ó, bem nítido aqui, né? Aí, em 2016, já começou, né, diminuir aqui a taxa. Manteve, ó, 4, né? 4 a mediana, e aqui a mediana da taxa de absenteísmo, 4, diminuiu para 3,82, uma média de 4. Rotatividade, turnover, então é número de admissões mais número de demissões, dividido por 2, sobre o número de trabalhadores ativos no período, dividido por mês, vezes 100.
Aqui é muito... Aqui ele começou 1,70, 1,50, vai, 1,4. Aí ele começou a cair, no final do ano ele começa, né, demite final do ano e admite começo do ano, é isso, né? Esse é o comportamento. Ele está mantendo, né, aqui, ó, gente, 1,4, vai, 1,3, né, 1,3 de rotatividade aqui. Deu uma melhorada em relação a... O pessoal está ficando mais, né? Está com medo de ir para fora, né? Vamos ficar quietinho, ficar no meu emprego, né? Taxa de acidente de trabalho, esse indicador não vai fazer mais parte do nosso rol, a gente vai deixar para o RH, tá? Então, essa é a última vez que vocês vão ouvir falar nele aqui, tá bom? Isso já foi decidido pelo grupo de gestão de pessoas, que esse daqui não é mais nosso, tá? Então, a taxa de acidente de trabalho de profissionais de enfermagem é o número de acidentes de trabalho sobre o número de trabalhadores ativos no período mês vezes 100. Nossa, né? Vai dar um impacto aqui, né? Então, a taxa de acidente de trabalho em 2015, até que ele se manteve em 0,4, mas vamos manter 0,5. 0,54, 0,40, 0,45, vamos manter em 0,45 a mediana, tá? Aí deu uma leve queda em 2016, tá? Então, 0,40, vou manter 0,40, tá? Uma média aqui. Então, ainda bem que deu uma leve queda aqui em termos de taxa de acidente de trabalho. Então, acho que nada mais justo a gente deixar ele com RH, né? Eu sei que muitos hospitais ainda assumem esse indicador, né? A enfermagem assume esses indicadores que o RH não dá conta, né? Mas muitos já, a gente recebe esse dado pelo RH, tá? Então, vamos deixá-lo com o RH. Então, isso não vai fazer mais parte do nosso rol. E é isso, gente. Alguém quer fazer alguma colocação? Fala no microfone. Pelo que eu estava lembrando aqui, a gente não discutiu em mudar a fórmula de cálculo do índice de treinamento para 100, porque no Manual de Gestão de Pessoas, de 2014, ele continua por 1.000. Ali já faz parte do grupo de gestão de pessoas. Não, da revisão só. Da revisão. Né? Na gestão de pessoas eu não participo, não. Mas eu abri o manual agora, que é disponível por PDF, também está por 1.000. Né? Não ouvi falar dessa mudança, mas foi um e-mail que ela recebeu de alguém da CQH. Eu posso ver com ela, mas no nosso hospital já foi pedido para mudar. Vamos rever. Eu vou ver com a Graça, porque a gente está conversando com a Cida Novaes, então o grupo de gestão de pessoas da enfermagem, que é responsável pela revisão, sentou com a Cida Novaes, que é a coordenadora do grupo de gestão de pessoas do NAGEC, NAGEC Pessoas, para não ter esse tipo de conflitos. Tá bom? Então, a gente precisa rever isso daí para ver se realmente quem respondeu está correto ou não. Tá eu bom? vou ver, logo amanhã já vejo e encaminho. Tá? Encaminho esse e-mail. Porque começou uma discussão, eu falei, não, peraí, vamos sentar com o NAGE Pessoas para não conflitar. Tá? Porque são os mesmos, alguns indicadores se repetem com eles. Tá bom? Principalmente treinamento. Treinamento é um deles. Tá bom? Tá bom. Então, você me repassa? Eu repasso amanhã mesmo. Eu passo para o Genival para a gente resgatar isso. Tá bom, né? A Lígia já anotou para tentar ver lá com o grupo lá. Tá bom? Então, de novo, gente, vou convocar os grupos para poder tentar participar das nossas reuniões e tentarmos fechar as nossas pendências nos dias das reuniões aqui, tá bom? Porque uma das dificuldades que os grupos nos reportam é a dificuldade de se encontrarem. Então, aqui é um meio, a gente coloca à disposição, então o Genival é só mandar um e-mail para o CQH, o Genival reserva uma sala e as reuniões ocorrem aqui. Mas aí é uma outra sugestão que a Helena colocou. Vamos reunir aqui após as nossas reuniões para tentarmos já suprir as pendências que estão aí, que são poucas, né, gente? Só faltam alguns ajustes para a gente poder publicar as nossas revisões, tá bom? Era bom também, Rose, se fosse possível, nesse dia da reunião, disponibilizar uns 2 notebooks com acesso à internet para se a gente precisar de fazer alguma pesquisa. Sim. Né? Tá. O Genival já vai providenciar para a gente. Aí, acho que a Graça ela perguntou quais seriam os dias. Eu não sei se ela está
programando para fazer alguma apresentação. Tem alguma coisa, Lígia? Você sabe? Eu acho que ela... Como a gente monopolizou a penúltima reunião, a gente tinha combinado de que essas primeiras reuniões seriam para fechar os outros grupos. Tá. E depois a gente traria o nosso, só a revisão final, porque lembra que teve bastante discussão? Teve. Não naquela Assembleia Grande de dezembro, na anterior. Uhum. Então, era para apresentar, acho que 2 grupos, a gente usou a manhã inteira. A reunião inteira. Daí a gente tinha combinado de segurar um pouco, deixar os outros grupos apresentarem. E foi o tempo de vocês sentarem com a coordenadora do gestão do A gente sentou com a gestão de pessoas, então todos os indicadores saíram alinhados. Alguns, Cida, né? Cida não vai. Se propôs em mudar na cartilha do gestão de pessoas, outros a gente vai se adequar ao que eles usavam, mas tudo está sendo feito junto, para tentar uniformizar mesmo, né, com as outras categorias. Sim, deixar alinhado. Aí eu vou mandar um recado para os grupos, então estamos disponibilizando as reuniões para as apresentações, tá? Então a nossa próxima reunião vai ser dia 3 de maio, então se algum grupo quer apresentar o que já foi feito, então já temos as datas. Então de novo, hoje é dia 22 de fevereiro, a próxima será dia 3 de maio, depois dia 23 de agosto, a última vai ser em 13 de dezembro. Tá? Em novembro não iremos fazer, porque vai ter o Congresso Benchmarking de Saúde, 29 e 30. Mas caso haja necessidade da gente fazer alguma extraordinária, que ano passado fizemos algumas extraordinárias, é só pedir, tá bom? Aí os grupos me mandem essa necessidade, que a gente agenda uma extraordinária para discussão e fechamento dos indicadores revisados. Tudo bem? Mais alguma coisa? Dilma. Com relação ao indicador de treinamento, ele é trimestral, a coleta, ou é mensal? Ele é mensal. Um dos pontos muito abordados nessa reunião com a Cida Novaes foi a questão de que hospitais privados têm uma característica muito diferente dos hospitais públicos, e isso dá uma discrepância na hora do indicador. Os hospitais públicos, eles medem a cada 3 meses, porém, o indicador de CQH é mensal. Então, a ideia de ter uma discussão ampla sobre isso é para unificar um indicador que favoreça todos os hospitais. Mas isso é uma discussão que ainda está ocorrendo, eu acho que ainda vai ocorrer, para a gente conseguir fechar algo que contemple um benchmark legal para todos. O trimestral é o que a gente manda para o Estado, que eles, na verdade, a gente manda via formulário FormSUS, que é um formulário criado só para isso. Aí, quando dá, na verdade, não é trimestral, desculpa, é quadrimestral. Quando fecha... é o plano operativo, né? Isso, é o plano quando operativo que fecha... ela vai ter que prestar conta da Secretaria da Saúde. Já vai direto essa informação para lá. Então, a gente tem que fazer uma outra planilha paralela para conseguir enviar. Mas a coleta é mês a mês. Então, o que ela está falando é que a prestação de conta junto à secretaria que nós temos que fazer. Por exemplo, o HC, essa presta conta. O plano operativo, que antes era trimestral, passou a ser quadrimestral. A gente vai lá na secretaria, mostra, aqui é mensal. Tá? Então, algumas instituições têm que prestar contas. Não sei se as organizações sociais também têm que prestar contas, o Estado precisa prestar contas, tá? Mas a coleta é mensal, tá bom? Deixa eu só colocar aqui que a enfermeira responsável lá pelos indicadores assistenciais do Hospital Regional Presidente Prudente, Andressa, obrigada. E a Donata eu sabia que era você, mas eu queria ter certeza. A Donata, que ela participou da nossa última reunião, que ela tem a expertise, né, no tema de lesão por pressão na pediatria. A Donata, ela trabalhou no Darcy Vargas e ela pesquisa o tema lesão por pressão na pediatria. Donata, desculpa, eu sabia que era você. Gente, mais alguma coisa? Lígia? Vilma? Nina? Gente, os grupos, por favor, vamos nos organizar para fazer as apresentações e ir fechando os nossos indicadores, tá bom?
Gente, muito obrigada. Boa viagem para quem é de longe, Primeira, né, Assis, boa viagem e obrigada a quem estava nos assistindo via web. Muito obrigada, até a próxima.